Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pedido do Wendel e eu vou estar trazendo para vocês aqui algumas utilizações do Carbonator. Para quem não conhece, essa pecinha aqui se chama Carbonator. E o que ela tem de interessante? Bom pessoal, a construção dessa peça é muito genial. Se você for reparar, a parte superior é um poppet de post mix, ou seja, é um terminal ball lock. E a parte inferior, aqui tem um espigão, alguns podem ter, outros não. Mas a parte inferior aqui dentro tem uma rosca, e é exatamente a rosca que nós encontramos no padrão de garrafas PET. Então nós podemos acoplar, rosquear aqui essa peça numa garrafa PET, e através desse poppet aqui colocarmos gás aqui dentro, produzir pressão. A utilização básica desse equipamento aqui é essa, onde você vai colocar líquido dentro de uma garrafa PET e então você vai poder carbonatar esse líquido. Pra gente, usualmente, cerveja. Algumas vezes também água com gás, né? Porque, putz, água com gás é muito bom, cara. Mas eu não quero que esse vídeo se limite a falar pra que serve esse equipamento aqui, como é a construção dele. Eu quero passar pra vocês algumas dicas de segurança na utilização desse equipamento aqui, bem como eu quero passar algumas outras utilizações que você pode estar fazendo. Antes de qualquer coisa, vocês estão vendo que eu estou utilizando aqui, ó, growler de PET, né? Bem interessante, são growlers aqui marrons, ou seja, não permitem a passagem do ultravioleta, não vai afetar a cerveja, são específicos para cerveja, e esses growlers eu adquiri na More Hops Brew Shop. Existem muitas vantagens, eu vou trazer em breve aí algumas das vantagens e o motivo do qual eu estou abandonando as garrafas de vidro e passando a armazenar minhas cervejas de garrafa somente nos growlers. Mas isso a gente conversa no vídeo específico para isso. Mas vale lembrar, caso você tiver interesse nesses growlers, você encontra na More Hops Brew Shop. Eu quero passar para vocês aqui algumas dicas de segurança. Primeira coisa que eu passo para vocês, pessoal, é que vocês deem preferência por utilizar recipientes específicos para isso, para pressão. Ou seja, você pode eventualmente estar utilizando uma garrafa de refrigerante ou, por exemplo, os growlers de PET para cerveja. São os recipientes que são dimensionados para suportar até certa pressão e vai trabalhar com isso. Você também pode utilizar garrafinhas de água com gás. Já as garrafinhas de água comum eu não recomendo que vocês utilizem, pois a parede dela, ou seja, a espessura ali da parede do PET é muito menor e pode ocorrer o risco de explosão. Também vale lembrar que é muito interessante que vocês utilizem recipientes novos, ou seja, se a sua PET apresenta riscos amassados, não utilize com Carbonator, eu sugiro que você descarte isso aí e dê o destino certo mandando para reciclagem. Isso é uma dica muito importante para evitar que você tenha problemas, pois além da sujeira que vai fazer, isso pode eventualmente causar algum acidente mais sério. Deem preferência por utilizar recipientes que estejam em boas condições. Uma coisa que eu também recomendo para vocês é que vocês não passem de 1,5 bar de pressão na aplicação. O que eu mais sugiro para vocês é, quando vocês forem fazer a carbonatação, mantenham ali a cerveja gelada para depois fazer a carbonatação. Assim você consegue fazer uma carbonatação muito decente com cerca de 0,7 até 1 bar de pressão, deixando para utilizar com mais de 1 bar de pressão em casos específicos que eu já vou comentar com vocês. Então, na utilização comum, eu recomendo para vocês não passem de 1 kg de pressão, ou seja, de 1 bar de pressão. Não passando dessa pressão, vocês vão conseguir carbonatar a cerveja muito bem e vão evitar de estar correndo risco. Vale lembrar que talvez seja interessante também que você, quando for manusear esse equipamento, esteja utilizando pelo menos um óculos de segurança. De qualquer jeito, pessoal, agora vamos passar para algumas dicas da utilização do Carbonator. Tanto para a carbonatação da cerveja, tanto para utilizar para outros fins que eu já vou comentar com vocês. Uma das coisas que é bem interessante de se comentar é que nós podemos sim fazer a purga com o Carbonator. E é muito simples de se fazer. Você vai estar com a cerveja aqui para carbonatar, vai fazer o primeiro ciclo de pressão, colocou um pouco de pressão aqui, despluga e você simplesmente vai abrir, esvaziar, fecha, coloca um pouco mais de pressão, abre, fecha de novo. Isso para evitar que você esteja inserindo oxigênio ali. Por mais que seja para um consumo rápido, é bom sempre evitar muito contato da cerveja com o oxigênio. Afinal, a oxidação é uma vilazinha aí da cerveja, a gente não quer que a cerveja oxide. Também é interessante quando estiverem carbonatando a cerveja, vocês fazerem a carbonatação agitando suavemente o recipiente que vocês estiverem carbonatando, e depois que vocês carbonatarem e sentirem que não está mais dissolvendo nenhum gás carbônico ali no líquido, vocês deixam plugado cerca de 1 minutinho paradinho, desplugam, coloquem na geladeira e esperem ali
pelo menos 1 hora para estar degustando essa cerveja. Assim você vai garantir que a carbonatação esteja bem presente, seja uma carbonatação que esteja bem dissolvida e dê tempo de estabilizar. Afinal, se você fizer isso para tomar na hora, não vai ter aquela estabilidade e não vai ser a sensação de você estar tomando uma cerveja que está plenamente carbonatada. Agora nós vamos passar para usos do Carbonator que não são para carbonatação da cerveja, mas sim para auxiliar em algumas outras coisas. O Carbonator, ele suporta a conexão tanto do Bowlock gás quanto do Bowlock líquido. Então aqui pode ser interessante que você brinque com algumas coisas. Como por exemplo, imagine que você tem uma cerveja lá no seu post-mix e que você esqueceu de passar uma gelatina e quer passar uma gelatina ali no post-mix. Você pode preparar a solução de gelatina, colocar dentro de um recipiente que suporte o Carbonator, ou seja, uma PET, um growler PET, por exemplo. Você vai colocar pressão aqui dentro, vai purgar, como nós faríamos para carbonatar a cerveja, afinal nós não queremos mandar oxigênio para dentro do post-mix, que seria muito mais prejudicial do que simplesmente para tomar na hora. Vai purgar com todo carinho, vai fechar e aí vai colocar pressão. E aqui a sacada para você fazer essa trasfega é bem bacana e bem simples. Imagine que seu post-mix está com 0,75 kg força de pressão. Basta que você coloque aqui, vai lá, 1,2 kg de força de pressão aqui dentro, mantenha com 1,2 kg de pressão. Você vai plugar uma mangueira que tenha 2 Bowlocks nas pontas e você vai plugar um Bowlock aqui e um Bowlock no post-mix. Eu recomendo que você coloque pela entrada de gás do post-mix, tá? Para que caia ali por cima, não que mande pelo tubo pescador, para que caia ali por cima e aí vá decantando. Você vai colocar e vai trasfegar. Caso o seu Carbonator seja como o meu e tenha aqui um espigão, você pode colocar uma mangueira para que essa mangueira sirva de tubo pescador até o fundo do recipiente. Caso você não tenha um espigão e não queira fazer isso, você pode simplesmente colocar a pressão aqui dentro, com uma pressão maior do que a que está no seu post-mix, virar de cabeça para baixo e então você pluga aqui, pluga no post-mix e manda para dentro. Mas não é só gelatina que você pode mandar para dentro do post-mix, você pode mandar outras coisas também. Imagine que você fez um extrato aromático do lúpulo e você quer mandar lá para dentro do post-mix. Pode seguir o mesmo procedimento que é feito para, por exemplo, mandar a gelatina lá para dentro. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu apresentei aqui para vocês o Carbonator, que é uma ferramenta muito útil, muito prática, ajuda vocês aí a degustarem a cerveja um pouco mais rápido, poder experimentar a cerveja em diversas fases do processo, que não já a cerveja pronta, e também pode auxiliar vocês aí a mandarem algumas coisas aí via contrapressão para dentro de um barril que já está lacrado e com a cerveja carbonatada dentro, sem que você precise despressurizar e então abrir o barril para estar fazendo isso. É uma ferramenta excelente, e se você ficou interessado, essa ferramenta aqui também pode ser encontrada na More Hops Brew Shop. É uma ferramenta muito boa, muito útil e vai facilitar bastante a sua vida em alguns aspectos. Eu recomendo que você tenha em casa um Carbonator, é sempre muito interessante. E vale lembrar, pessoal, sempre com muito cuidado, com muita segurança, atentando aí aos pontos que eu comentei com vocês para que vocês não tenham problemas. Eu fico por aqui, espero que o vídeo tenha sido útil. Wendel, eu espero que esse vídeo tenha servido aí para que você possa começar a utilizar o seu Carbonator com segurança e sabendo o que você pode aplicar esse equipamento. Até mais!